Eu não acho nem que elas não estejam tão preparadas. Eu acho que não é bem a palavra, elas estão preparadas para seguir. Eu acho que é mais uma questão de conhecimento da marca mesmo, entendeu? Porque essa empresa de carro, por exemplo, que eu citei dos pôneis malditos, ela estava preparada. Muitas delas estão preparadas, na verdade. O que elas têm medo, na verdade, e não é nem de crítica que elas têm medo. O que elas têm medo é que, assim, muitas vezes a marca de uma empresa, entendeu? Ela está nas mãos da equipe de marketing dela. Ela não está na mão, muitas vezes, do dono da empresa, ou talvez do maior investidor dessa empresa. Então, o que acontece? Você tem uma série de limitações para você convencer, por exemplo, o seu chefe a falar assim, ó, eu quero ir até certo ponto com a minha marca. Entende? E a primeira coisa que ele vai te perguntar é falar assim, você assume a responsabilidade? É aí que muita gente sai fora, entendeu? Então é muito fácil, o que acontece? É muito mais fácil você fazer um viral com uma empresa sua, onde você tem a autonomia da sua marca, do que você deixar na mão de terceiros, porque existe um porém. O anti-herói, para ele virar vilão, é uma coisa muito próxima uma da outra. Para ele pegar e se tornar vilão, para você estragar a sua marca num processo de viralização, ele é muito fácil. E esse é um risco que algumas empresas não estão dispostas a correr, entendeu? É uma coisa mais, na verdade, de estratégia, de branding, do que propriamente de estar preparado ou não estar preparado. Eu até entendo que a grande maioria das empresas hoje, e eu vejo muito isso nas consultorias que eu presto, quando você pega e entrega para elas uma ideia anti-herói, elas acham excelente, elas adoram. A primeira coisa que elas fazem, falam, nossa, que incrível, isso é muito legal. Aí 2 dias depois elas ligam e falam assim, ô Thiago, eu não sei se esse é o caminho. Porque hoje em dia as pessoas, como não existe uma literatura, entendeu? O meu livro talvez seja um dos primeiros aqui em São Paulo a falar do tema de vídeos virais. Quando você pega, a pessoa ela tem esse choque do anti-herói, entendeu? Vamos usar um termo mais técnico, entendeu? Eu vou sair um pouco dessa parte acadêmica. Quando ela pega e vê que a marca dela, o produto dela tem uma capacidade além daquilo que ela foi criada, ela tem medo. Porque isso mexe no processo estratégico, não só do produto, mas da própria empresa. Então ela falou assim, nossa, eu não saberia... E aí quando o cara fala isso, a primeira coisa, o questionamento que surge na mente dele, na maioria das vezes, e é o que você mais escuta, é o seguinte, eu não sei se eu posso fazer isso com a minha marca. Isso é um absurdo. Eu não sei se eu posso fazer isso com a minha marca. Ou seja, sabe por que ela está dizendo isso? Porque ela criou o produto dela com anti-herói, e quando você fala assim, a gente pode estourar o seu produto de uma maneira anti-herói. Ou seja, a gente pode pegar um atributo da sua marca, do seu produto, e jogar ele nas alturas, e dizer que isso é um diferencial absurdo em relação a qualquer outro. Entendeu? Ele se sente prendido, ele se sente com medo de avançar. Entendeu? Só que todo mundo que avança dá certo. Tem, porque a gente não pode esquecer que vírus vem de viral. Vírus é viral. A partir do momento que eu estou falando, o que a gente se entende por isso? Se entende que, só que no caso da mídia, é um vírus que você não tem um antivírus para ele. E esse é o principal problema. Quando você fala em vídeos virais, ele vai nascer, ele vai se proliferar, vai seguir um caminho, vai ter uma vida. E vai morrer. E agora falando semanticamente, quando ele morre, a maior preocupação das pessoas, será que quando o meu viral morrer, o meu produto vai morrer com eles? Ou vai estragar? E esse é o problema. É isso que acontece. E é isso que as pessoas têm medo. Entendeu? Primeira coisa, você tem que ter um cara de branding na sua empresa, muito próximo a você, e uma equipe de marketing bem estruturada para não fazer um vídeo viral, e sim fazer uma campanha que expanda, que seja mais aquilo. E para se der alguma coisa errada, ela tem um subterfúgio de dar, por exemplo, para aquela história que começou como viral, dar um exemplo, por exemplo, de um vídeo testemunhal, onde aparece um ator, por exemplo, conhecido, no final da história, falando que aquilo é muito bacana, e você, no finalzinho, você transforma o seu produto em herói. Seria uma saída. Algumas empresas fazem isso, entendeu? Então esse é o principal conceito.
são teorias do estruturalismo literário, narrativo. Tudo isso que eu estou falando é a escola russa, entendeu? Tudo isso que eu estou falando é Vladimir Prop, é Christopher Vogler, é coisa antiga. Se eu for mais para trás ainda, eu estou falando de Diógenes de Sinope, estou falando de Sócrates, de Aristóteles, de Platão. Então a coisa vai, e você vai ver que hoje a gente está vivendo uma era do que eu chamo, a era que eu chamei de não só anti-herói, né? Eu falo era anti-herói, mas a era, a gente só está vivendo hoje a era do anti-herói nas marcas e nos virais, né? Mas a gente vamos focar só em vídeo aqui, e nos virais, porque a gente está vivendo um cenário chamado da banalização de conteúdo. Banalização de conteúdo. Que hoje é o que o herói não nasceria sem o banal do que chega até nós e a gente não filtra. Primeira coisa, a gente tem que separar dois grupos: empresas e a galera amadora. Separando as duas. No primeiro caso, o que eu posso dizer para as empresas? Façam um estudo de branding acirrado, sentem com a sua equipe, com seus marqueteiros, entendeu? E os planners que você tem, a galera de planejamento, sentem com esse pessoal e pensem numa boa estratégia até onde você pode ir com a sua marca. E depois, para você já não chegar de uma vez com o viral, solte teasers. Pelo menos uns 2 teasers antes de você soltar a peça final e tenha uma terceira peça, entendeu? Que é o herói. Caso o seu viral não dê certo ou a sua marca ela seja prejudicada de alguma maneira, você tem um vídeo, uma finalização da história, digamos assim. Você tem um final onde o mocinho vive, ele não morre, entendeu? E para a galera que quer, por exemplo, é amadora, mas quer fazer algum vídeo que tenha simplesmente views, só um conceito, entendeu? Só um conceito já dá para acontecer isso. Se ela vai ser ética ou não, aí é um problema dela e ela vai sofrer as consequências se ela não for ética ou não. Primeira coisa, o que a pessoa espera ver e o que ela vai ver. Se eu tiver essa ideia, que é os opostos relacionados, se eu tiver essa ideia, na minha mente eu vou ter um vídeo de sucesso, entendeu? É apenas isso, não tem muito o que falar.